Bem, pessoal, no tocante agora, né, à segurança em rede sem fio, nós temos diversas abordagens possíveis, né, começando, né, pelos primórdios, né, de rede sem fio, lá nos idos aí de 99, onde segurança da informação, né, a autenticação e a criptografia não eram tão relevantes assim, né? Então, nesta época aí, você tinha uma infraestrutura de segurança que alguns conhecem, né? E ela é intitulada WEP, né? Wired Equivalence Privacy. É um tipo de segurança que hoje está defasada, tá? Mas em prova é importante que nós saibamos. Então, o app, né, que ainda é implantado nos roteadores hoje em dia, os princípios deles são o seguinte, né? Na a época era considerado forte, né, era razoavelmente forte, porque você não tinha um acesso em texto em claro, você tinha, muito embora uma criptografia, digamos assim, fraca, mas era suficiente para garantir a segurança aí nos idos aí do início dos anos 2000, né? E você tinha aí uma autossincronização entre as estações, tá? Ou seja, as estações entravam e saíam, tinha um mecanismo razoável, né, em relação à agilidade, coisa que acontece com todas as metodologias posteriores ao app. E, né, o grande ponto, né, é que nessa época computador, né, um microcomputador era algo ainda custoso. Então, ser computacionalmente eficiente, sem dúvida nenhuma, era uma característica relevante. Pense no Access Point, que não é um dispositivo com tantos recursos computacionais. Tá? Então, com isso, como ele é eficiente, né, você tem uma quantidade de recursos para você fazer criptografia baixa, então qualquer dispositivo aí praticamente poderia fazer esta segurança. Tá? E você tem mecanismos exportáveis aí também desta respectiva segurança. Além do que, segundo o padrão 802.11 original, essa opção era opcional, né? Você não tinha aí segurança necessariamente de um access point. Até a abordagem de implantação nos access points mudou, né? No passado você tinha um access point e ele não vinha pré-configurado de fábrica com segurança. Se você quisesse colocar, você tinha que configurar por sua conta. Hoje em dia não, né? Os padrões mais modernos aí, os equipamentos mais modernos já vêm com uma senha nativa aí e com algoritmos criptográficos mais complexos. Então, tecnicamente falando, como é que o app funciona, né? Ele especifica dois mecanismos, né? Dois recursos de segurança. A autenticação dos usuários, através de senha, e a criptografia dos dados. Né? Essa criptografia é baseada numa chave secreta, né? Técnica de chave secreta, também chamada de criptografia simétrica. Né? Então, a mesma chave é utilizada para criptografar e descriptografar os dados. Uma outra abordagem, nós temos aí criptografia simétrica. Aí você usa, por exemplo, para gerar autenticação, né, para gerar assinaturas digitais. Mas não é o escopo nosso aqui no momento. Então, são dois procedimentos para você aí, transmitir os dados. Né? Um procedimento para criptografar os dados em si, e um outro procedimento para evitar que os dados sejam modificados. Você tem um algoritmo interno de integridade, tá? Um algoritmo de hash, por exemplo. Tá? Possível. Então, na verdade, o app tem duas modalidades. Né? Você tem dois tipos de chave padrão. Você tem o padrão app com a chave aqui de 64 bits, que é foi, né, o mais utilizado na prática, e também o app com chave de 128 bits, que era um pouco mais forte. E quando você vai encriptar os dados, você faz isso através de um algoritmo aí de chave simétrica RC4. Tá? Um RC4 tanto 64 bits, tanto de 128 bits. Entretanto,
Um bloco de informação, na verdade, é dividido da seguinte forma. Um bloco aqui de 64 bits, você, na verdade, vai ter 40 bits criptografados e 24 bits não criptografados. Aqui que fica o famoso vetor de inicialização. Tá? Esse vetor aí é como se fosse um número de sequência, um número de sequência aleatório, para você aí, distinguir um pacote criptografado do outro. Em grosso modo, é isso. Tá? Só que, como nós vamos ver com um pouco mais de detalhe mais à frente, e é de conhecimento da maioria aí, que o app não é um sistema seguro, o principal problema do app não ser seguro está justamente aqui, nesse vetor de inicialização de 24 bits. Porque se você tem 24 bits, você na verdade tem uma variedade aqui de 2 elevado a 24 numerações possíveis, algo em torno aí na casa dos milhões de possibilidades possíveis. Em termos de quadro, transmissão de quadro, isso não é uma quantidade tão grande. E especificamente no modo de operação que o algoritmo RC4 está trabalhando, você ter na casa de milhões de quadros aqui a ser transmitidos, e depois dessa casa de milhões você ter que reiniciar a numeração, isso torna-se uma vulnerabilidade. Tá? Então o algoritmo RC4, na verdade, aí, não é que o algoritmo seja fraco. O ponto é a forma como ele foi implantado deixou prejudicado no sistema web. Tá? E claro, além do vetor de inicialização, nós temos aqui um terceiro campo, que é o campo aqui de CRC, o campo aqui de verificação de integridade do quadro. Tá? Lembra que ele permite também integridade da informação, como eu citei anteriormente. Tá? Então você vai ter também um ICV, um Integrity Checks Value, para verificar a integridade deste respectivo quadro. Ok? Essa abordagem aqui de 40 bits e 24 bits de vetor de inicialização, claro, é uma abordagem aqui do padrão WEP 64 bits. Se nós usarmos o WEP 128 bits, que não é o padrão inicialmente falando, aí nós vamos ter uma abordagem diferente. Nós vamos ter agora o dobro de vetor de inicialização. 48 bits de vetor de inicialização. O que melhora um pouco, mas no sentido prático, pessoal, você, na verdade, com um app de 64 bits, se você quebra uma senha em 5 minutos, nos aplicativos que nós temos hoje, com um app 128 bits, em vez de demorar 5, vai demorar 7. Ou seja, sinceramente, não resolve praticamente nada. Tá? Então, esse é um problema. Esses são os dois principais problemas aí do app. Este vetor de inicialização, que é muito curto. E a própria chave em si, ela não é tão grande assim. 128 bits é um tamanho aceitável, mas 64 bits não é. E o ponto também é que a forma como o algoritmo RC4 é implantado, o modo de operação dele, que eu não vou entrar no mérito aqui, não é o mais interessante. Tá? Então sempre lembre-se, não é o algoritmo RC4 que é o problema é a forma como ele foi implementado.